Você crer que seu milagre está sendo liberado hoje? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sua alma está clamando por proteção. Sua casa está sendo atacada e você sente que forças invisíveis estão trabalhando contra a sua paz. Eu sei que você tem sentido isso na pele, meu irmão, minha irmã. Essa sensação de que algo não está certo, de que sua casa virou um campo de batalha espiritual. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido. As brigas em casa aumentaram sem motivo aparente. O dinheiro não rende mais como antes. E você sente como se alguém tivesse jogado sal na sua vida. Isso não é coisa da sua cabeça. Isso é guerra espiritual real, acontecendo contra você e sua família. Mas hoje, neste momento sagrado, o próprio Deus colocou você aqui para receber a arma mais poderosa que existe contra toda inveja, bruxaria e maldição direcionada à sua casa. Este salmo que você vai ouvir não é apenas uma oração comum. É uma chave espiritual que vai trancar sua casa contra todo o mal. Milhares de pessoas já receberam milagres através desta oração poderosa. Casas que estavam em constante conflito voltaram a ter paz. Famílias que viviam na escassez viram a abundância retornar. Filhos rebeldes voltaram para o caminho da obediência. Maridos e esposas que se atacavam voltaram a se amar. E você vai ser o próximo a testemunhar o poder de Deus agindo em sua casa. Porque a palavra de Deus declara em Isaías 54:17: Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Feche seus olhos agora e sinta a presença do Altíssimo envolvendo você. Sua casa está sendo cercada por anjos guerreiros neste momento. O Espírito Santo está descendo sobre sua família como óleo de unção. Toda obra de trevas direcionada contra você está sendo desfeita agora. Você não precisa mais viver com medo. Não precisa mais aceitar que sua casa seja um território de conflito. Hoje você vai aprender a fechar as portas para o inimigo e abrir as janelas dos céus para as bênçãos divinas. Sua casa vai se tornar um santuário de paz, prosperidade e proteção divina. Prepare seu coração, porque o que você vai vivenciar agora vai transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa. Cada palavra desta oração é uma espada afiada contra as trevas. Cada declaração é um decreto que ecoa no mundo espiritual. O tempo de sofrimento chegou ao fim. O tempo de vitória começou agora. Em nome de Jesus Cristo, toda maldição lançada contra sua casa está sendo quebrada neste momento. Todo feitiço direcionado à sua família está sendo desfeito. Toda inveja está sendo devolvida para quem a enviou. Sua casa está sendo lacrada com o sangue do Cordeiro. Sua família está sendo coberta com o manto da proteção divina. Seus filhos estão sendo guardados pelos anjos do Senhor. Sua prosperidade está sendo liberada dos céus. Respire fundo e receba esta unção. Você está prestes a entrar numa dimensão de proteção que vai blindar sua casa contra todo ataque espiritual. Prepare-se para testemunhar milagres, porque o Deus que não falha está agindo em seu favor neste momento sagrado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei exatamente pelo que você está passando. Você não está imaginando coisas, você não está ficando louco. O que você sente em sua casa é real, é uma batalha que acontece no mundo espiritual, mas que se manifesta no mundo físico através de sinais muito claros. Você já percebeu como os eletrodomésticos começaram a quebrar sem explicação? Como as contas aumentaram mesmo você gastando menos? Como as crianças ficaram mais agitadas, mais rebeldes, como se algo invisível estivesse perturbando o sono delas? Esses são sinais de que forças das trevas estão agindo contra sua família. Talvez você tenha notado que quando certas pessoas visitam sua casa, a atmosfera fica pesada. Depois que elas vão embora, começam as brigas, as discussões sem motivo, como se elas tivessem deixado algo ruim para trás. Isso acontece porque existem pessoas que carregam inveja no coração. E essa inveja é como um veneno espiritual que contamina o ambiente. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O inimigo não ataca apenas você, ele ataca toda a sua estrutura familiar, sua base de sustentação, sua fonte de paz e segurança.
Você já se perguntou por que as coisas que antes fluíam naturalmente em sua casa agora encontram obstáculos? Por que o dinheiro que entrava parece evaporar? Por que os relacionamentos familiares que eram harmoniosos se tornaram campos de guerra? Isso não é coincidência, minha irmã, meu irmão. Existem pessoas que não suportam ver sua felicidade, sua prosperidade, sua família unida. E quando o coração está cheio de inveja, ele se torna um canal para as trevas agirem. Essas pessoas podem até sorrir para você, podem até parecer amigas, mas por dentro estão desejando sua queda. O olho grande, como nosso povo brasileiro conhece bem, é uma realidade espiritual. Quando alguém olha para sua casa, para sua família, para suas conquistas com inveja e má intenção, isso abre uma porta espiritual para que o mal entre. É como se fosse uma autorização que você não deu, mas que acontece através do mundo espiritual. Mas saiba de uma coisa: o Deus que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 declara isso com toda a autoridade. Todo feitiço tem data de validade quando você conhece a verdade espiritual. Toda maldição tem que se quebrar quando você usa as armas certas de guerra. Sua casa não precisa mais ser território inimigo. Seus filhos não precisam mais viver em rebeldia sem causa. Seu casamento não precisa mais ser um campo de batalha. Sua prosperidade não precisa mais ser bloqueada por amarrações espirituais. Hoje isso muda, porque você vai aprender a estabelecer a autoridade de Cristo sobre seu lar. O que você sente não é fraqueza, é discernimento espiritual. Deus está mostrando para você que existe uma batalha acontecendo, para que você possa lutar com as armas certas. E a arma mais poderosa que temos é a oração da fé, respaldada pela palavra de Deus e selada com o sangue de Jesus. Não tenha medo do que você descobriu. Tenha fé no que você vai conquistar, porque maior é aquele que habita em você do que todas as forças das trevas juntas. Sua casa vai ser transformada de campo de batalha em santuário de vitória. Respire fundo e se prepare, porque agora você vai aprender não apenas a identificar os ataques, mas a blindar completamente sua casa contra eles. O tempo de ser vítima acabou. O tempo de ser vitorioso começou agora. Agora que você reconheceu a batalha que está acontecendo em sua casa, é hora de preparar seu coração para receber a vitória completa. Porque uma coisa é identificar o problema, outra coisa é ter as ferramentas certas para resolvê-lo de uma vez por todas. Você precisa entender que sua casa não é apenas um lugar físico onde você mora. Sua casa é o seu santuário. É o lugar onde Deus quer derramar bênçãos sobre sua família. É ali que seus filhos devem crescer em segurança. É ali que seu casamento deve prosperar. É ali que sua paz deve habitar. Mas para que isso aconteça, você precisa se posicionar espiritualmente como o sacerdote ou a sacerdotisa do seu lar. Porque toda casa precisa de alguém que tome a autoridade espiritual, que se levante em oração, que declare a palavra de Deus sobre a família. Coloque sua mão sobre seu coração neste momento. Sinta como ele está batendo. Esse é o coração de um guerreiro espiritual, de alguém que não vai mais aceitar viver debaixo de opressão. Você foi chamado para ser a diferença na sua família, para ser o canal de bênção que vai transformar a atmosfera do seu lar. Escute o que seu coração está dizendo. Você já passou tempo demais sofrendo em silêncio. Já perdeu noites de sono se perguntando por que as coisas não fluem mais como antes. Já sentiu o peso de carregar problemas que pareciam não ter solução. Mas saiba que isso que você está vivendo não é normal e não vai parar sozinho. Eu sei que você tem buscado ajuda, tem tentado resolver as coisas da sua maneira. Mas existe uma dimensão espiritual que precisa ser tratada com armas espirituais. E por isso que muitas pessoas têm encontrado a libertação completa através de uma jornada espiritual. Mais profunda, uma corrente de oração de 21 dias, específica para quebrar bruxaria, inveja e tudo que está roubando a paz do lar. São orações poderosas, salmos direcionados e passos guiados para romper definitivamente com esses ciclos de ataque. Pessoas que já não aguentavam mais o peso das opressões em casa encontraram sua liberação completa.
Você pode receber acesso imediato a essa corrente espiritual, com um bônus exclusivo, clicando no primeiro comentário fixado. Porque, se você não agir hoje, esse ciclo vai se repetir. E você merece muito mais do que viver constantemente under ataque. Sua família merece a paz que Deus tem reservado para vocês. Mas mesmo agora, neste momento, você já pode começar sua transformação. Feche seus olhos e declare comigo: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e minha casa é território sagrado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Sinta o Espírito Santo descendo sobre você agora. Sua casa está sendo preparada para receber um mover sobrenatural. Os anjos estão tomando posição em cada canto do seu lar. O sangue de Jesus está sendo aspergido sobre cada porta, cada janela, cada entrada da sua casa. Você não está sozinho nesta batalha. O próprio Deus está levantando um exército espiritual ao seu redor. Cada oração que você faz é um decreto no mundo espiritual. Cada palavra de fé que sai da sua boca é uma espada que corta as cadeias do inimigo. Respire profundamente e receba esta unção. Você está prestes a entrar numa dimensão de autoridade espiritual que vai mudar completamente a realidade da sua casa. Prepare-se, porque o milagre que você tem esperado está chegando. Agora que seu coração está preparado, é hora de tomar posse da autoridade que Cristo Jesus já nos deu. Levante sua voz comigo e declare sobre sua casa: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu tomo autoridade sobre este lar. Eu declaro que minha casa é propriedade do reino de Deus. Sinta o poder desta declaração ecoando no mundo espiritual. Cada palavra que você pronuncia com fé é como um raio que destrói as fortalezas das trevas. Lucas 10:19 nos garante: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pai Celestial, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu me levanto como intercessor desta casa. Eu quebro agora toda maldição que foi lançada contra esta família. Toda palavra de morte que foi pronunciada contra nós, eu a anulo pelo sangue do Cordeiro. Todo feitiço enviado para destruir nossa paz, eu o desfaço pela autoridade que tenho em Cristo. Declaro que toda bruxaria direcionada contra minha casa está sendo desfeita neste momento. Todo trabalho de macumba, toda amarração espiritual, todo despacho feito para prejudicar minha família, está sendo queimado pelo fogo do Espírito Santo. As chamas de Deus estão consumindo toda a obra das trevas agora. Senhor, eu peço que o sangue de Jesus seja aspergido sobre cada porta desta casa. Que cada janela seja selada com a proteção divina. Que cada cômodo seja consagrado ao Senhor. Que nenhuma força maligna tenha permissão para entrar neste território sagrado. Toda inveja que olha para nossa prosperidade, eu a devolvo para quem a enviou, multiplicada por 7. Todo olho grande que cobiça nossas bênçãos, eu o cego pela luz da glória de Deus. Toda língua que se levanta para falar mal da nossa família, eu a amarro em nome de Jesus. Pai, eu declaro que nossa casa é como a Arca de Noé, um lugar de refúgio e proteção. Assim como o anjo da morte passou por cima das casas marcadas com sangue no Egito, toda praga e maldição vai passar por cima da nossa casa, porque ela está marcada com o sangue de Jesus. Eu quebro toda a amarração financeira que foi colocada sobre nossa família. Todo bloqueio à nossa prosperidade está sendo removido agora. Toda dívida que veio através de feitiçaria está sendo cancelada. Todo prejuízo causado por bruxaria está sendo restituído em dobro. Declaro que nossos filhos estão libertos de toda rebeldia espiritual. Toda influência maligna sobre eles está sendo cortada agora. Todo espírito de rebelião, de desobediência, de vícios, eu os expulso em nome de Jesus. Nossos filhos são propriedade do reino de Deus. Senhor, eu cubro nosso casamento com o manto da proteção divina. Todo espírito de discórdia, de separação, de adultério, eu o repreendo e expulso desta casa. Nossa união é abençoada por Deus e protegida pelos anjos do céu. Eu declaro que nossa saúde está blindada contra todo ataque espiritual. Toda enfermidade enviada por bruxaria está sendo curada agora. Todo vírus espiritual está sendo destruído pelo poder de Deus. Nossos corpos são templos do Espírito Santo. Em nome de Jesus,
Eu estabeleço um cerco de anjos guerreiros ao redor desta propriedade. Miguel e seus anjos estão montando guarda sobre nossa família. Gabriel está trazendo as boas notícias do céu para nós. Toda legião de demônios tem que fugir da nossa presença agora. Agora vamos selar espiritualmente cada canto da sua casa, cada ambiente onde sua família vive. Porque não basta quebrar as maldições. Precisamos fechar todas as portas para que o inimigo não encontre mais entrada. Sua casa vai se tornar uma fortaleza espiritual impenetrável. Comece pela porta da frente da sua casa. Visualize o sangue de Jesus sendo derramado sobre a entrada principal. Declare: esta porta está selada com o sangue do Cordeiro. Só entra nesta casa o que vem de Deus. Todo espírito maligno, toda pessoa com má intenção, toda energia negativa está proibida de entrar aqui. Agora caminhe espiritualmente pela sua sala. Este é o lugar onde sua família se reúne, onde vocês compartilham momentos de alegria. Eu declaro que toda discussão sem motivo está banida deste ambiente. Toda palavra de desunião, toda semente de discórdia plantada por forças das trevas está sendo arrancada pela raiz neste momento. Vá até a cozinha, o coração da sua casa, onde o alimento é preparado com amor. Pai Celestial, eu consagro este espaço ao Senhor. Que toda comida preparada aqui seja abençoada. Que nenhum veneno espiritual contamine os alimentos desta família. Que cada refeição seja um momento de gratidão e união. Entre nos quartos das crianças. Senhor, eu selo estes ambientes com sua proteção especial. Que o sono dos nossos filhos seja tranquilo e reparador. Que nenhum pesadelo, nenhum terror noturno venha perturbá-los. Que os anjos do Senhor façam guarda ao redor das camas deles durante toda a noite. Agora vá ao quarto do casal. Este é o lugar mais íntimo da casa, onde o amor é celebrado. Pai, eu quebro toda a frieza que foi plantada aqui por feitiçaria. Todo espírito de separação, de traição, de desamor, está sendo expulso agora. Que este quarto seja um lugar de intimidade abençoada e protegida por Deus. Não esqueça dos banheiros, onde muitas vezes colocamos nossos pensamentos em ordem. Eu declaro que toda ansiedade, toda depressão, todo pensamento suicida que tenta atacar esta família nos momentos de solidão está sendo quebrado agora. Que estes sejam lugares de renovação e paz interior. Olhe para cada janela da sua casa. Elas representam os olhos da sua casa, por onde a luz entra. Eu fecho toda a janela espiritual que estava aberta para o mal. Toda vista de inveja que olha para dentro desta casa está sendo cegada agora. Que essas janelas sejam abertas apenas para as bênçãos do céu. Se você tem quintal, jardim ou área externa, declare sobre ela: este terreno está consagrado ao Senhor. Toda raiz de amarração que foi plantada aqui está sendo arrancada. Todo objeto de feitiçaria que foi enterrado nesta propriedade está sendo desintegrado pelo fogo de Deus. Vou pedir uma coisa especial para você agora. Se você está sentindo essa oração no seu coração, deixe nos comentários de qual estado do Brasil você está nos ouvindo. Quero ver a família de Deus espalhada por todo o nosso país, sendo abençoada através desta oração poderosa. Pai, eu declaro que cada cômodo desta casa agora vibra na frequência do céu. Onde antes havia pesadez, agora há leveza. Onde antes havia tristeza, agora há alegria. Onde antes havia medo, agora há segurança. Esta casa é um pedacinho do céu na terra. Senhor, que sua glória encha cada ambiente desta casa como as águas cobrem o mar. Que sua presença seja tão real aqui que qualquer pessoa que entre sinta imediatamente que este é um lugar diferente, um lugar onde Deus habita. Eu declaro que esta casa agora está completamente selada e protegida. Nenhuma força das trevas tem mais autorização para operar aqui. Este é território conquistado pelo sangue de Jesus e será guardado pelos anjos do Altíssimo para sempre. Agora que sua casa está selada, vamos criar uma blindagem especial contra a inveja e o olho grande. Porque existe gente que não consegue ver sua felicidade, sua família unida, suas conquistas, sem sentir aquela dor no peito que se chama inveja. E essa inveja é como um veneno espiritual que precisa ser neutralizado.
Pai Celestial, eu declaro que minha família está protegida contra todo olho invejoso que nos observa. Provérbios 27:4 diz que cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Mas o Senhor é nosso escudo contra toda inveja direcionada a nós. Toda pessoa que olha para nossa casa com inveja, que observa nossa felicidade com má intenção, que deseja secretamente nosso fracasso, eu a amarro espiritualmente agora. Que ela não encontre paz enquanto carregar esse sentimento contra nós. Que sua própria inveja se torne um peso sobre ela. Senhor, eu declaro que nossa prosperidade é invisível aos olhos invejosos. Que as pessoas que nos olham com má intenção sejam impedidas de ver nossas bênçãos. Que uma nuvem espiritual cubra nossa família quando estivermos na presença de pessoas invejosas. Toda cobiça direcionada aos nossos bens, eu a devolvo multiplicada por 7 para quem a enviou. Todo desejo de ver nossa família em dificuldades, eu o transformo em bênção sobre nós. Todo pensamento ruim sobre nosso sucesso se volta contra quem o pensou. Eu quebro toda maldição que nasce da inveja. Porque quando alguém olha para nós com inveja, automaticamente abre uma porta espiritual para que o mal opere. Mas eu fecho essa porta agora em nome de Jesus. Declaro que nossa família tem proteção especial contra todo sentimento negativo alheio. Pai, assim como o rei Davi foi protegido da inveja de Saul, proteja nossa família de toda pessoa que secretamente deseja nosso mal. Que os planos malignos se voltem contra quem os fez. Que toda armadilha preparada contra nós se torne uma armadilha para nossos inimigos. Se você está sentindo essa proteção descendo sobre sua família agora, deixe seu nome nos comentários para que eu possa incluir você numa corrente especial de oração. Quero orar especificamente por cada nome que for deixado aqui, para que essa proteção seja ainda mais forte. Declaro que nossa alegria é blindada contra toda tristeza alheia. Nossa paz não pode ser perturbada por quem vive em conflito. Nossa abundância não pode ser tocada por quem vive na escassez mental. Somos protegidos pelo sangue de Jesus contra toda energia negativa. Senhor, que nossa família seja tão abençoada que até nossos inimigos sejam obrigados a reconhecer que o Senhor está conosco. Que nossa felicidade seja tão evidente que transforme a inveja em admiração. Que nossa prosperidade seja tão justa que ninguém possa questionar sua origem. Eu declaro que somos filhos amados de Deus, e quem toca em nós toca na menina dos olhos do Altíssimo. Toda pessoa que nos olha com inveja está mexendo com Deus, e terá que prestar contas ao Senhor dos Exércitos. Toda família que deseja secretamente ver nossa família destruída, eu declaro que será a família deles que enfrentará problemas. Todo vizinho que torce contra a nossa prosperidade, verá a prosperidade fugir da casa dele. Todo conhecido que fala mal de nós por trás, terá que engolir suas próprias palavras. Pai, cubra nossa família com o manto da invisibilidade espiritual. Que sejamos vistos apenas por quem tem boas intenções conosco. Que nossa felicidade seja protegida de todo olhar maligno. Que nossas bênçãos sejam guardadas em segredo até que seja o tempo certo de manifestá-las. Declaro que estamos blindados contra toda inveja, protegidos contra todo olho grande e guardados pelos anjos do Senhor contra toda má intenção. Nossa família é intocável para as forças das trevas, porque pertencemos ao reino da luz. Agora chegou o momento de quebrar as amarrações mais profundas, aquelas que às vezes vêm de gerações passadas, que se escondem na história da nossa família como raízes venenosas. Porque muitas vezes o ataque que você sente hoje não começou com você, mas vem sendo passado de pai para filho, de mãe para filha. Senhor, eu quebro toda maldição hereditária que opera sobre esta família. Toda palavra de maldição que foi pronunciada pelos nossos antepassados. Toda aliança com as trevas que foi feita no passado, eu a anulo pelo sangue de Jesus Cristo. Declaro que o ciclo de maldição para nesta geração. Pai Celestial, se nossos pais ou avós fizeram pactos com forças das trevas, se consultaram cartomantes, se participaram de rituais de macumba ou espiritismo, eu quebro toda aliança agora. Nenhum contrato espiritual do passado tem validade sobre nossa família. O sangue de Jesus cancela toda dívida espiritual.
Eu liberto nossa família de todo padrão de comportamento destrutivo que veio pelos nossos antepassados. Todo vício, toda tendência à violência, toda propensão à depressão, toda inclinação ao adultério que corre no sangue da família está sendo quebrada agora. Declaro que nossos filhos não herdarão os erros dos pais. Eles não carregarão o peso das escolhas erradas que foram feitas antes deles nascerem. Eles são uma nova geração, livre de toda a amarração ancestral, destinados a quebrar os ciclos negativos e estabelecer um novo legado de bênçãos. Senhor, toda maldição que foi lançada sobre nossa linhagem familiar por causa de traições, adultérios, roubos ou qualquer injustiça cometida pelos nossos antepassados, eu a quebro agora. Pedimos perdão pelos pecados dos nossos pais e declaramos que pagamos toda a dívida espiritual através do sacrifício de Jesus. Eu corto toda ligação espiritual com parentes que praticam bruxaria, que fazem trabalhos de macumba, que consultam entidades espirituais. Mesmo sendo da família, se eles escolheram servir às trevas, eu corto todo vínculo espiritual que possa nos prejudicar. Pai, quebra toda a amarra que foi colocada sobre nossa família através de objetos de feitiçaria. Se alguém plantou alguma coisa em nossa casa, se escondeu amuletos, se enterrou trabalhos em nossa propriedade, que tudo seja desfeito agora pelo fogo do Espírito Santo. Toda amarração que tenta manter nossa família na pobreza, na doença, na desunião, eu a quebro agora. Se existe uma maldição sobre as mulheres desta família para serem abandonadas pelos maridos, ela está quebrada. Se existe uma maldição sobre os homens desta família para serem infiéis, ela está quebrada. Declaro que nossa família é livre de toda amarração financeira ancestral. Se nossos antepassados morreram pobres, isso não determina nosso destino. Se eles foram escravos, nós somos livres. Se eles passaram necessidade, nós viveremos na abundância. Quebramos todo o ciclo de escassez. Senhor, liberta nossa família de todo o trauma que passou de geração para geração. Todo medo, toda insegurança, toda tendência à ansiedade que foi herdada, eu declaro quebrada agora. Nossos filhos crescerão com segurança emocional e estabilidade psicológica. Eu declaro que somos uma família restaurada, uma linhagem redimida, uma geração libertada. O que foi perdido pelos nossos antepassados será restituído a nós. O que foi roubado da nossa família será devolvido em dobro. As bênçãos que foram bloqueadas por gerações serão liberadas agora. Pai, faça de nossa família um marco de transformação. Que nossa geração seja lembrada como aquela que quebrou as maldições e estabeleceu as bênçãos. Que nossos filhos sejam os primeiros de uma linhagem abençoada, próspera e protegida. Declaro que nossa família agora vive sob uma nova aliança, selada com o sangue de Jesus. Toda amarração está quebrada, toda maldição está cancelada, todo ciclo negativo está interrompido. Somos livres para viver o propósito de Deus para a nossa vida. Agora que todas as amarrações foram quebradas e sua família está livre, é hora de abrir as comportas do céu para que a prosperidade e as bênçãos de Deus fluam abundantemente sobre seu lar. Porque não basta quebrar o que é ruim. Precisamos estabelecer o que é bom. Pai Celestial, eu declaro que nossa casa agora é um ímã para as bênçãos divinas. Toda porta que foi fechada pela bruxaria, eu declaro aberta pelo poder de Deus. Todo caminho que foi bloqueado pela inveja, eu declaro desobstruído pela autoridade de Jesus Cristo. Senhor, assim como o Senhor abriu as janelas dos céus para derramar bênçãos sobre Abraão, abra as janelas dos céus sobre nossa família. Que nossa prosperidade seja tão evidente que sirva de testemunho do poder de Deus para todos que nos conhecem. Eu declaro que nossa fonte de renda está sendo multiplicada neste momento. Todo projeto que estava parado por causa de amarrações espirituais está sendo liberado agora. Toda oportunidade de trabalho que foi desviada por feitiçaria está voltando para nós em dobro. Pai, remove todo obstáculo financeiro que foi colocado por forças das trevas. Quebra toda barreira que impedia nosso crescimento profissional. Abre portas que homem nenhum pode fechar e fecha portas que homem nenhum pode abrir. Nossa carreira está nas mãos do Senhor.
Declaro que nossa casa será conhecida pela abundância e generosidade, que sempre tenhamos mais do que precisamos para compartilhar com quem precisa, que nossa mesa esteja sempre farta e nossa despensa sempre cheia, que nunca falte o essencial em nosso lar. Senhor, multiplica nossos talentos como o Senhor multiplicou os talentos na parábola, que nossa criatividade seja abençoada, que nossa inteligência seja iluminada, que nossas habilidades sejam potencializadas pelo Espírito Santo. Somos capazes de muito mais do que imaginamos. Eu declaro que nossos filhos terão as melhores oportunidades de educação, que eles estudem nas melhores escolas, que tenham acesso aos melhores cursos, que desenvolvam seus dons e talentos plenamente. A educação deles está sendo preparada por Deus desde agora. Pai, nossa saúde está sendo restaurada completamente. Todo sintoma que veio através de feitiçaria está sendo curado agora. Toda dor que foi plantada por bruxaria está sendo arrancada. Nossos corpos são templos do Espírito Santo e estão sendo renovados pela força divina. Declaro que nossa família viverá em harmonia e união. Onde antes havia brigas, agora há diálogo. Onde antes havia desentendimentos, agora há compreensão. Onde antes havia frieza, agora há amor. Nossa casa é um pedacinho do céu na terra. Senhor, estabelece nossa família como referência de bênção em nossa comunidade. Que nossos vizinhos vejam nossa felicidade e desejem conhecer o Deus que servimos. Que nossa casa seja um farol de esperança para quem está desesperado. Eu declaro que nossa herança espiritual será passada para nossos filhos e netos. Que eles cresçam sabendo que são filhos do Rei, que merecem o melhor, que foram criados para prosperar e abençoar outras pessoas. Pai, que nossa prosperidade não seja apenas material, mas também espiritual e emocional. Que sejamos ricos em amor, abundantes em paz, prósperos em alegria. Que nossa família seja um exemplo vivo do que significa viver debaixo da bênção de Deus. Declaro que estamos entrando numa nova fase da nossa vida. Uma fase de crescimento, de conquistas, de realizações. O tempo de escassez ficou para trás. O tempo de abundância começou agora. Nossa família está pronta para receber tudo que Deus preparou para nós. Agora que a prosperidade está sendo derramada sobre sua família, é fundamental fortalecer os laços que nos unem e a fé que nos sustenta, porque uma família próspera, que não tem união, é como uma casa construída sobre areia. Mas uma família unida na fé é como uma fortaleza que nenhuma tempestade pode derrubar. Pai Celestial, eu declaro que nossa família está sendo fortalecida pelo amor de Cristo. Que cada membro desta casa seja tocado pelo Espírito Santo de uma forma especial. Que nossos corações sejam unidos não apenas pelos laços de sangue, mas pelos laços do amor divino. Senhor, fortalece a fé do meu esposo, da minha esposa. Que ele ou ela seja um companheiro não apenas na vida, mas também na caminhada espiritual. Que nosso casamento seja um altar onde oferecemos adoração a Deus todos os dias. Que nosso amor seja um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Eu declaro que nossos filhos crescerão conhecendo a Deus desde pequenos. Que eles tenham fome da palavra, sede de oração, desejo de servir ao Senhor. Que sejam protegidos de toda influência maligna na escola, nas ruas, nas redes sociais. Que andem nos caminhos do Senhor todos os dias de suas vidas. Pai, remove de nossa família todo espírito de divisão que tenta nos separar. Todo pensamento de desistência do casamento. Toda vontade de abandonar a família. Todo sentimento de não pertencimento está sendo quebrado agora. Somos uma família escolhida por Deus para permanecer unida. Declaro que nossa casa será conhecida pela hospitalidade e pelo amor. Que as pessoas que nos visitam sintam o calor do lar cristão. Que nossa mesa seja sempre um lugar de comunhão. Nossa sala seja sempre um espaço de alegria. Nosso quarto seja sempre um lugar de intimidade abençoada. Senhor, que nossa família seja uma só voz quando precisarmos orar. Que nos momentos de dificuldade, nossa primeira reação seja buscar a Deus juntos. Que nos momentos de alegria, nossa primeira atitude seja agradecer ao Senhor juntos. Que sejamos uma família que ora unida e permanece unida. Eu quebro todo orgulho.
que impede o perdão entre os membros da nossa família. Toda mágoa guardada, todo ressentimento acumulado, toda palavra dura que ainda ecoa no coração, eu declaro perdoada e esquecida. Que o perdão de Cristo nos ensine a perdoar uns aos outros. Pai, estabelece em nossa casa a cultura do diálogo e do respeito. Que saibamos conversar sobre nossos problemas sem gritar. Que saibamos discordar sem desrespeitar. Que saibamos corrigir sem humilhar. Que nossa casa seja um lugar seguro para todos expressarem seus sentimentos. Declaro que nossa família será um exemplo de restauração para outras famílias que estão passando por crises. Que nosso testemunho de união depois da tempestade sirva de esperança para quem está perdendo a fé no casamento e na família. Senhor, que nossos momentos de lazer sejam abençoados. Que nossas viagens sejam protegidas. Que nossos passeios sejam alegres. Que nossas conversas sejam edificantes. Que saibamos curtir a vida que o Senhor nos deu, sem culpa, com gratidão. Eu declaro que nossa fé será testada, mas não será abalada. Que quando vierem as dificuldades da vida, nossa família se una ainda mais em oração. Que quando vierem as tentações, nossos valores cristãos sejam mais fortes. Que nossa fé seja como uma âncora que nos mantém firmes. Pai, que nossa família seja uma bênção para nossa igreja, para nossa comunidade, para nossa cidade. Que através de nós, outras famílias conheçam o poder transformador do Evangelho. Que sejamos instrumentos de paz, de esperança, de amor onde quer que formos. Declaro que estamos construindo um legado de fé que passará de geração para geração. Que nossos netos conhecerão as histórias de como Deus nos livrou, nos abençoou, nos prosperou. Que nossa família seja lembrada como uma família que serviu ao Senhor, com alegria e fidelidade. Agora que sua família está fortalecida na fé e na união, chegou o momento de estabelecer uma vigilância espiritual permanente sobre sua casa. Porque a vitória conquistada precisa ser mantida. A proteção estabelecida precisa ser renovada. A bênção recebida precisa ser guardada com zelo. Pai Celestial, eu estabeleço uma guarda espiritual permanente sobre nossa família. Que os anjos do Senhor façam turnos de vigilância ao redor da nossa propriedade. Que de dia e de noite nossa casa esteja sob a proteção divina. Que nenhum novo ataque possa nos pegar desprevenidos. Senhor, concede-nos discernimento espiritual para identificar rapidamente qualquer tentativa de novo ataque. Que nosso espírito seja sensível quando alguém com má intenção se aproximar da nossa família. Que saibamos reconhecer os sinais de guerra espiritual antes que ela se manifeste fisicamente. Eu declaro que nossa família está sendo treinada pelo Espírito Santo para ser guerreira espiritual. Que cada membro desta casa saiba usar as armas da nossa milícia. Que nossos filhos cresçam sabendo orar, sabendo declarar a palavra, sabendo resistir ao diabo. Pai, que nossa casa tenha sempre um altar de oração. Que a oração seja um hábito diário em nossa família, não apenas nos momentos de crise, mas principalmente nos momentos de paz. Que nossa comunhão com Deus seja constante, nossa gratidão seja permanente. Declaro que nossa família será vigilante contra toda influência maligna que tenta entrar através da televisão, da internet, das amizades, da escola. Que tenhamos sabedoria para filtrar o que entra em nossa casa, discernimento para escolher nossas companhias, prudência para guardar nossa intimidade. Senhor, que nossa família seja sábia para não dar motivos para novos ataques espirituais. Que evitemos a arrogância que desperta inveja, a ostentação que provoca ciúmes, a insensibilidade que gera ressentimentos. Que nossa prosperidade seja humilde e nossa felicidade seja discreta. Eu declaro que nossa família será generosa e grata, porque sabemos que tudo vem das mãos de Deus. Que nossa abundância seja sempre compartilhada com quem precisa. Que nossa alegria seja sempre acompanhada de gratidão. Que nossa força seja sempre usada para ajudar os mais fracos. Pai, mantém nossa família longe de pessoas que praticam bruxaria, que consultam entidades espirituais, que vivem em rebelião contra Deus. Que saibamos identificar e nos afastar de influências espirituais negativas, mesmo que venham disfarçadas de ajuda ou amizade.
Declaro que nossa família será constante na leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus é nossa espada espiritual. Que nossa casa sempre tenha o som da palavra sendo proclamada, seja através da leitura, seja através de louvores, seja através de pregações que edificam nossa fé. Senhor, que nossa família seja um posto avançado do reino de Deus na terra. Que nossa presença em qualquer lugar traga na atmosfera do céu. Que nossa oração tenha autoridade, nossa palavra tenha poder, nossa vida tenha testemunho. Eu declaro que nossa vigilância espiritual será amorosa, não paranoica. Que confiemos no poder de Deus mais do que no poder do inimigo. Que nossa segurança esteja na fé, não no medo. Que nossa proteção venha da obediência, não da superstição. Pai, renova esta proteção sobre nossa família a cada amanhecer. Que todo dia seja um novo dia de vitória, de bênção, de prosperidade. Que nossa vida seja um testemunho constante do poder transformador do Evangelho de Cristo. Declaro que nossa família permanecerá firme na fé, vigilante na oração, constante no amor, abundante na gratidão. Que nossa casa seja sempre um lugar onde Deus é honrado, onde a família é valorizada, onde o amor é celebrado todos os dias. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, sinta em seu coração a paz que desceu sobre sua família, neste momento através desta oração poderosa, que selou sua casa contra toda inveja e bruxaria. Sua casa não é mais a mesma. O ambiente espiritual foi completamente transformado. Pai Celestial, eu te agradeço por esta família que está sendo liberta neste momento. Agradeço porque o Senhor ouviu o clamor deste coração sincero que buscou proteção para sua casa. Agradeço porque o Senhor é fiel em cumprir suas promessas e sua palavra não volta vazia. Senhor, eu te agradeço porque esta oração não foi apenas palavras pronunciadas, mas decretos estabelecidos no mundo espiritual. Agradeço porque teus anjos receberam ordens de proteger esta família. Agradeço porque toda maldição foi quebrada e toda bênção foi liberada. Declaro que esta família sairá desta oração completamente diferente de como entrou. Que a partir de hoje, a paz que excede todo entendimento governará este lar. Que a prosperidade de Deus se manifeste de forma evidente. Que o amor de Cristo una cada vez mais os membros desta família. Pai, que esta oração continue ecoando no mundo espiritual muito tempo depois que ela terminar. Que seus efeitos se multipliquem a cada dia. Que esta família seja um testemunho vivo do poder da oração e da fidelidade de Deus. Eu declaro que quem ouviu esta oração com fé verdadeira no coração já recebeu a vitória completa. Que não haja dúvida sobre a eficácia desta oração. Que a fé desta família seja fortalecida ao ver os resultados se manifestando rapidamente. Senhor, abençoa cada pessoa que dedicou seu tempo para buscar tua proteção através desta oração. Multiplica suas bênçãos assim como elas compartilharam desta palavra com outras pessoas. Que sua generosidade em espalhar tua palavra seja recompensada abundantemente. Pai, que esta família seja um canal de bênção para outras famílias que estão sofrendo os mesmos ataques espirituais. Que seu testemunho de libertação seja uma fonte de esperança para quem ainda está lutando. Que através deles, muitas outras casas sejam seladas e protegidas. Declaro que a partir de hoje, esta casa é território conquistado pelo sangue de Jesus. Que seja conhecida no mundo espiritual como uma casa onde Deus habita, onde os anjos fazem guarda, onde o inimigo não tem autorização para entrar. Senhor, mantém esta família sempre debaixo de tua proteção. Que tua face resplandeça sobre eles. Que tua bênção os acompanhe por onde andarem. Que teu favor os preceda em todos os seus caminhos. E se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo, faça isso agora. Reconheça que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Que Ele é o único Salvador que pode realmente proteger você e sua família de todo mal. Abra seu coração neste momento e diga: Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Venha morar em meu coração e seja o protetor da minha casa.
Porque não existe proteção mais poderosa do que ter Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e da sua família. Ele é a única fonte verdadeira de libertação, de proteção, de bênção. Entregue sua vida a Ele agora, sem reservas, sem condições. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro consumado todo o mal direcionado contra esta família. Selada está esta casa com o sangue do Cordeiro. Protegida está esta família pelos anjos do Altíssimo. Abençoada está esta geração pela graça do Senhor. Que assim seja estabelecido nos céus, como foi declarado na terra. Que os anjos levem esta oração ao trono da graça. Que o próprio Deus coloque seu selo de aprovação sobre esta família. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por ter assistido até o final desta oração poderosa. Se você sentiu a unção de Deus tocando sua vida, se você creu de todo o coração nas palavras que foram declaradas, então sua vitória já começou. Se este vídeo abençoou sua vida, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais orações poderosas como esta. Compartilhe este vídeo com pessoas que você sabe que estão precisando de proteção espiritual. Continue assistindo a próxima oração que aparecerá na sua tela, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Sua jornada de vitórias está apenas começando.